Semana Mundial da Amamentação, Semana Mundial do Aleitamento Materno. Então, essa semana nós estaremos assim com as pautas todas focadas nesse assunto que vocês sabem o quanto eu sou apaixonada. E hoje, para começar o programa, vai ser muito interessante, porque hoje, sexta-feira, a minha convidada de hoje é a convidada do programa Mais Saúde da TV Canção Nova. Então, nós estaremos aqui conversando com a nossa convidada e, consequentemente, depois, eu tô vendo aqui o Padre Jonas, né? Porque a gente sabe que na TV, nesse momento, é o Monsenhor Jonas que está fazendo uma pregação, e atrás dele eu tô vendo o Dr. Felipe Madre. Daqui a pouco vocês vão me ver lá fazendo a tradução do francês, porque eu era a tradutora dele na época, né? Mas então, logo após a pregação, que normalmente ocorre do meio-dia, mais ou menos por volta do meio-dia, 1h, vocês então vão ter o programa Mais Saúde pela TV Canção Nova. E aí vocês vão ver a minha convidada, que hoje está aqui ao vivíssimo nos estúdios da Rádio América para todo o Brasil pela Rede Canção Nova. Porém, ela também está minha convidada lá no programa da TV. Por quê? Porque, gente, hoje é um dia importantíssimo. Nós começamos a Semana Mundial da Amamentação e esse vai ser o tema não só do Mais Saúde de hoje, como todos os programas da próxima semana. 0 Operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Minha convidada, a doutora Fabiana Müller, enfermeira obstetra, mestre em enfermagem pela USP, e ela é membro do IBFAM Brasil, que depois vamos dar assim uma pincelada, porque é tanta coisa para falar que vamos ver se a gente consegue também contemplar um pouquinho da obra do IBFAM. Doutora Fabiana, obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, e já está agendada para a semana que vem, né? Porque semana que vem também temos muita coisa para falar. Então, hoje vamos introduzir esse assunto da amamentação, mas eu queria agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui ao vivo, pessoalmente conosco, nos estúdios da Rádio América, mas para todo o Brasil, pela Rede Canção Nova. Boa tarde, doutora Fabiana. Boa tarde, eu que agradeço, né, o convite. Gostaria, né, boa tarde aí a todos os ouvintes, né, e um dia mesmo muito feliz, né, para nós, né, que trabalhamos diretamente com a amamentação, que trabalhamos aí, né, na luta em favor, né, amamentação. Então hoje é um dia muito especial que a gente está comemorando o Dia da Amamentação, né, que é comemorado mundialmente, então em mais de 175 países, né, são comemorado de 1 a 7 de agosto. A cada ano tem um tema específico que é trabalhado nessa Semana da Amamentação. Então, não sei se é de conhecimento, né, das pessoas, mas a Semana da Amamentação, ela existe desde 1992, né? E ela faz parte de um programa mesmo mundial para tornar a amamentação o mais natural, o mais cultural possível, né? Quer dizer, criar uma cultura de amamentação, né? O que eu acho interessante é que um dos focos que eu dou, assim, que todo mundo que me conhece o meu trabalho, esse programa Mais Saúde já está indo para o 8º ano. Pense, 8 anos, gente, é muito tempo, né? Então, 8 anos de Mais Saúde. E o que é que nós mais falamos aqui, Fabiana? É tentar trazer de novo o ser humano para resgatar a alimentação como ela era lá no tempo da vovó. Se bem que agora até eu estou falando no tempo da bisavó, que tem algumas vovós que não estão ainda dentro desse contexto. E amamentar, pelo amor de Deus, é a coisa mais antiga que existe. Sem amamentar, é impossível. Tanto que quando a doutora Dalete esteve aqui, um beijo querida para você, que tanto nos incentivou e na busca de profissionais para estarem fazendo esse programa conosco,
É o que ela fala, esse negócio de leite fraco. Vamos começar a desmistificar isso, mas convidando os nossos ouvintes, tá? Convidar os nossos ouvintes a estar participando. Vocês podem a semana inteira fazer perguntas. Cada dia vai ser um tema. Segunda-feira a doutora Denise Carreiro que estará conosco com o tema Mães Saudáveis Têm Filhos Saudáveis. Ela sempre que oferece o livro dela para a gente sortear. E assim sucessivamente, tá? Já temos uma participação aqui, mas vamos esperar um pouquinho a doutora Fabiana estar aqui colocando. Fabiana, existe essa coisa de leite fraco? Porque eu fico pensando assim, Deus faz as coisas perfeitas. Como é que era lá antigamente, que não tinha nenhum tipo de leite artificial? Como é que fazia aquela mãe? Todo mundo amamentava, todo mundo tinha os seus bebês e salvo algum problema que era de ordem assim de uma epidemia, alguma coisa nessa linha, todo mundo sobrevivia muito bem, obrigada, né? Sim. Então, realmente, do ponto de vista científico, né, não existe leite fraco, né? Isso não existe. O que é importante é que durante a amamentação, ou para que a amamentação esteja estabelecida, algumas coisas são importantes do ponto de vista da técnica, da forma, né, de se conduzir essa amamentação. E isso, às vezes, da maneira como ela é praticada, pode gerar, às vezes, algum comportamento no bebê, alguma coisa, e que a mãe acabe fazendo essa leitura, né, de que o leite dela é fraco. Por exemplo, se um bebê chora demais, às vezes a mãe pode entender que esse leite é fraco. E numa conversa, numa consulta, numa análise desse processo, às vezes pode-se perceber que a forma como esse leite está sendo oferecido, como a mama está sendo oferecida, é que pode também estar gerando esse comportamento. O que quer dizer isso? Que o leite materno, a amamentação, ela deve ser feita em livre demanda. Livre demanda quer dizer o quê, né? Que o bebê deve mamar sempre que ele quiser, pelo tempo que ele quiser. E pode também, em algumas situações, a própria mãe perceber que esse bebê já está na hora de receber o leite. Não precisa necessariamente esperar aquele bebê chorar longamente para que ele seja amamentado. Muitas vezes, antes disso, o bebê já começa a emitir sinais de fome, que a gente fala. E então, a mama, ela começa também... A mama também dá sinais, né? É incrível isso. Eu queria entender a ligação. Porque o bebê está lá no berço, você está aqui na cozinha e, de repente, algo acontece, você fala, já está na hora. Exato. E você chega lá, o bebê já está se mexendo, né? Isso. E a mama está prontinha para você oferecer. Exato. É aquela perfeição então, assim, divina, né? Vai criando, né, uma intimidade tão grande, né, entre mãe e bebê, que vai se tornando um complexo mesmo, né, os dois, e que permite com que isso aconteça. Então, muitas vezes, a mulher não precisa esperar esse bebê chorar para que ela coloque ele no peito. Aliás, isso seria o recomendado até. Para não criar psicologicamente aquela criança que toda vez que chora, ela vai ter uma recompensa. Exato. Né? Isso esse mesmo. Desconforto. Eu acho isso bem interessante. Então, voltando um pouquinho nisso, na questão ali do leite fraco. Então, além de ser essa questão da livre demanda, é fundamental, então, para a gente desmistificar, né, essa questão aí do leite fraco. E uma outra coisa que também vai ao encontro, né, dessa desmistificação, é que o bebê possa mamar um peito inteiro de cada vez. Ou seja, que não tem aquela coisa, né, de que 15 minutos num peito, 15 minutos no outro. Isso é uma recomendação muito antiga. E feita antigamente por médicos que, cá pra nós, gente, médico é para fazer umas determinadas coisas. É enfermeira, obstetra e nutricionista que entende de alimentação e de mama, né? É verdade. Então, gente, cada um na sua seara, tá? Então, antigamente, os médicos diziam, né? O detalhe, 15 minutos numa mama, 15 minutos na outra. Não. E aqui a gente já falou quantas vezes no programa Mais Saúde isso. Esvaziar a mama inteira. E aí, numa mamada, eu consigo fazer isso? Consegue, às vezes sim, depende. Então, depende um pouco da situação.
do bebê, da forma como ele mama, mas é possível sim que às vezes o bebê mame um peito inteiro numa única mamada e que daí na outra mamada ele vai sugar do outro peito. Existem em algumas situações do manejo clínico, da prática clínica em relação à amamentação, que às vezes a gente até recomenda que o bebê volte na mesma mama. Se porque tiver não terminou, né? Não terminou. Às vezes, por exemplo, tem um volume muito grande de leite, né? Pode acontecer de mulheres terem um volume grande de leite. Às vezes ele precisa de mais de uma mamada num único peito para ele conseguir chegar até o final desse leite, ou seja, pegar a porção que também tem gordura. Que é fundamental, e essa porção gente, de gordura que vai dar também a saciedade para esse bebê. Então a gente começa a trabalhar esse complexo de leite fraco, né? Quer dizer, desmistificando aí essa questão em relação a isso. Isso é uma fundamental. Coisa fundamental. E uma coisa muito bonita, por exemplo, quando isso no programa da TV, que vocês vão daqui a pouquinho assistir, porque nós temos 2 programas com a doutora Fabiana, o dessa sexta-feira e o da sexta-feira que vem, porque não deu para falar tudo. E nós então conseguimos colocar os 2 programas, fizemos um programa e ele está dividido em 2 apresentações. Então começa hoje e termina. Então a gente tem a semana inteira da amamentação. E uma coisa muito bacana é exatamente quando ela fala, né, que quando o bebê está satisfeito, ele larga a mama, né? Agora, por que ele está satisfeito? Porque justamente na língua dele, né, isso é a coisa mais linda, né? Na língua dele ele tem receptores para gordura. Então, quando essa gordura do final daquele leite, daquela mama, está indo para ele, que vai engordá-lo e emagrecer a mãe, né? Que eu digo isso sempre, que é uma das melhores oportunidades para você voltar ao seu peso, é amamentar. Quando saturam esses receptores, né? Aí ele já está bonitinho, satisfeito e ele solta a mama. Gente, é muito lindo, né? É muito interessante isso. Isso, vamos dizer assim, seria assim a completa livre demanda, né? Total. A hora que esse bebê solta o peito, então, naturalmente, e faz lá o seu período de sono, né? Que ele já vai dormindinho, né? Na maioria das vezes ele já está bem adormecido nessa fase, né? Pois é, aí a mãe pega, levanta, sai batendo nas costas da criança porque ele precisa rotar. Como então, é que é isso? Quando a partir do término, né, ali da amamentação, que esse bebê soltou, né, desacopla ali do mamilo, ela pode segurar um pouquinho o bebê de pezinho, né, levantar um pouquinho, aconchegar o nenê, não é necessário ficar chacoalhando, né, ou batendo nas costas do bebê. Segura um pouquinho na posição vertical. Se tiver algum arzinho ali que ficou parado ali naquele estômago, só fazendo esse movimento, ele vai sair naturalmente e aí a mãe pode colocar o bebê para dormir. Quando tem também o ar tá incomodando o bebê, a mãe também percebe isso porque ele fica inquieto, né? Ele se mexe, se movimenta. Aí ele não vai estar naquele soninho gostoso, provavelmente, né? Não. Então, gente, por que eu fiz até essa colocação com a doutora Fabiana aqui? Porque a pega correta desse bebê faz com que não haja espaço para ele mamar engolindo ar, que é o que acontece com a mamadeira. Exato. Então, por isso que não se deve oferecer mamadeira. Nós vamos estar falando um pouco sobre isso. E eu queria que, por favor, Fabiana, você abordasse quando existe, então, essa pega adequada. O neném está fazendo essa ordenha, né? Aquele movimento com a língua e sugando aquele leite. Primeira coisa, se ele não está com a boca aberta, ele está respirando pelo nariz. Então, isso tudo já vai treinando essa criança a fazer uma respiração correta e a trabalhar com uma musculatura correta. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Exato. Então, quando o bebê abocanha, né, a mama de maneira correta, ou seja, pega a correta, vai haver a completa vedação, né, da boquinha do bebê encostado na mama. Tanto que quando isso ocorre, a pega correta, o bebê não vai estar só acoplado no mamilo da mãe. Ele vai, na verdade, aonde ele vai pegar é na areola,
que é aquela parte mais escura, aquela Vocês roda não têm mais escura. noção, é um bocão, né? Ele vai abrir bem a boca. Então o mamilo, ele participa muito pouco da amamentação, na verdade, porque ele vai lá pro fundo, né? Ele vai tocar lá no céu da boca, que é onde vai desencadear, então, o movimento de sucção. Mas ele participa muito pouco. O que precisa mesmo é ter essa areola bem maleável, né, flexível, que vai facilitar então com que ele estique, né, essa areola dentro da boquinha dele, e que ele consiga fazer. Isso faz uma vedação completa, ou seja, a língua se acopla ali, né? E ela por desce, baixo, né, por baixo da mama. Faz uma vedação completa que o ar que está entrando vai pelo nariz. Então isso é um aprendizado, né? O bebê acabou de nascer, ele vai começar a fazer as mamadas. Então ele faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então a maneira como vai oferecendo essa mama, isso também vai desencadeando os reflexos que são naturais do bebê humano. Exato. Né? E aí esses reflexos então vão se aprimorando até que esse bebê fica um exímio mamador, né? Ele mama. E, gente, no programa Mais Saúde da TV, a doutora Fabiana trouxe um protótipo, um bebezinho, e tem 2 tipos de mama, justamente para mostrar como que a mama tem que ser preparada, que mudou muito também o conceito de como preparar essa mama. Antigamente a gente fazia coisas, falava, né? Coisa, é que nem minha época de nutricionista que você não podia comer ovo, né? 3 vezes por semana só. Hoje a gente recomenda ovo todo dia e, de preferência, até 2 ovos não aumenta perfil lipídico. Então as coisas vão evoluindo, nós vamos nos atualizando. Então nós vamos falar no segundo bloco sobre esse preparo da mama, que é super lindo também. Mas no programa Mais Saúde, que está daqui a pouquinho aí no ar na TV Canção Nova, vocês vão ver que existe uma forma de você, antes de oferecer a mama para o bebê, de você dar uma amolecida nesse bico, vamos chamar assim, né? Para deixar ele mais molinho na hora que o neném vai acoplar, né? Isso, antes da mãe, no momento que ela vai oferecer a mama, isso principalmente nas primeiras semanas, né, nos primeiros dias. Às vezes a areola até fica meio enrijecida, endurecida, porque está ali naquele processo de estabelecimento da produção de leite, e às vezes ela até vem, então, numa quantidade maior ali nas primeiras semanas. Então é bom que a mulher sempre dê uma testadinha na areola, né? Uhum. Se ela tiver meio endurecida, ela pode tirar um pouquinho desse leite ali, amolecer, passar até um pouquinho no mamilo, que é uma forma também de ajudar ali a guiar o bebê, de proteger aquela pele também, o que vai facilitar. Depois que a amamentação estabelecida, então eu estou falando assim, de um bebê de 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses, essas coisas parece que já não são mais tão importantes, porque é como a gente falou, essa mãe e esse bebê já estão tão encaixados, né? Já é um complexo tão natural aquilo que ela vai... ela senta ali ou deita e vai oferecer a mama para aquele bebê que não precisa de tanto preparo. Isso é mais no início mesmo, quando tudo está se estabelecendo, e pode ser novo para aquela mãe, se ela for uma mãe, né, uma mãe de primeira viagem, como às vezes a gente fala, ou mesmo que ela não seja uma mãe de primeira viagem, porque cada bebê é de um jeito. Com né? certeza. E cada momento, cada maternidade é de um jeito. E os bebês também têm jeitos diferentes de vir, né? São pessoas diferentes, né? Então, mesmo que não seja uma mãe de primeira viagem, que ela já tenha uma certa experiência do ponto de vista de maternar, e no início isso também precisa ser olhado, também precisa ser acompanhado, né? Às vezes ela precisa de algum cuidado também em relação a essa questão da mama. Então, o fato dela ter experiência não significa, às vezes, também que ela não possa vivenciar, às vezes, alguma dificuldade até, né? Depende muito daquele momento, daquela relação, do que está ocorrendo ali. E funcionalmente falando, do ponto de vista orofacial,
os bebês também são diferentes, né? Ou seja, um bebê é diferente de outro. Então, às vezes, um tem mais facilidade, são mais ávidos, né? E vão até a mama. Outros já são bebês mais calminhos, mais sonolentos. Então, a gente também precisa trabalhar essa questão aí com eles. Eu vou deixar o pessoal fazer as perguntas e no segundo bloco, contemplar as perguntas. Aliás, vamos lembrar qual é o telefone que você pode participar? 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Fabiana, livre demanda. E esse neném que dorme a noite toda, tem que acordá-lo para mamar? Então, isso também é uma questão que, assim, envolve o manejo clínico da amamentação. Quando a gente, novamente, se a gente estiver falando de um bebê novinho, né, que está estabelecendo a amamentação, talvez seja importante que esse bebê seja acordado, sim, durante a noite. Por quê? Porque a prolactina, que é o hormônio que estimula, né, a produção de leite, que favorece a produção de leite, ele tem um ritmo que ele é noturno, ou seja, a mulher faz pico de prolactina no período da noite e início da madrugada. Então é importante que o bebê mame durante a noite para manter esses níveis de prolactina alto para garantir a produção de leite. Então, estamos falando de um bebê, sei lá, de 15 dias, de 20, sim, isso né, no início, né? de vida. Aí, à medida que essa amamentação vai sendo estabelecida e que a gente vai percebendo também por meio da puericultura, né, ou seja, do acompanhamento desse bebê, um bebê que está indo muito bem, que está ganhando peso, né, a mãe está feliz, a amamentação está estabelecida e esse nenê começa a dormir a noite toda, a gente pode deixar esse bebê dormir a noite toda. Então, é todo um para alegria da mãe, né? Do pai, da família, sim, né? Então, e precisa ver também o que a gente entende desse a noite toda, né? Sim. Porque às vezes a gente está falando, às vezes, de um período da madrugada, né? E se o bebê, então, vamos supor, ele vem mamando ali no início da noite, às vezes até o comecinho, depois ele faz um período mais longo na madrugada, que normalmente é quando a gente tem um sono reparador, né? Se isso ocorrer, isso é bom também, né? Do ponto de vista da mulher, né, que está cuidando desse bebê, porque ela também acorda mais disposta, né, mais tranquila. Então, tudo precisa ser visto e acompanhado, isso que é importante. Cada coisa é uma coisa, como a gente brinca e fala. Mas, olha, nós estamos indo para o nosso intervalo, mas, olha, lembrando que nós temos várias participações interessantes, todas aqui da região de São Paulo, Barueri, Osasco. Então, gente, e temos 1, 2, 3, interessante, das 7 participações, 4 são participações de primeira vez, porque a gente tem um cadastro de todas. Então, eu estou achando muito interessante isso. Então, pessoal, já nós voltamos contemplando as perguntas que a doutora Fabiana Müller, que é enfermeira, obstetra, mestre em enfermagem pela USP, está aqui abrindo a Semana da Amamentação, Semana Mundial da Amamentação. O amor, me mostraste o caminho do perdão, em teus braços eu me abandono, derramaste o teu sangue lá na cruz, me tiraste das trevas junto à luz, ilumina minha vida, oh Jesus, quero sempre estar perto de ti, com teu amor. Percebi que distante de Deus não existo e que Ele é o ar que respiro e sem Ele eu não vivo. Hoje sei que se escuro está o meu caminho, seu amor não me deixa sozinha, sei que é dele o meu destino. Para sempre te adorarei, Senhor, bendirei o teu nome com louvor, e por mais que eu
cessar então, porque tenho as mãos que me guiarão. És a fonte divina de inspiração que me acalma, ilumina e renova meu coração. Estamos apresentando Mais Saúde. Você confere agora Pra Ver a Vida Acontecer. Dicas para um novo estilo de vida com Ricardo Sá. Pelo amor de Deus, olhemos a vida dos santos. Olhemos a vida dos santos, aqueles que nós amamos, aqueles santos que é da sua devoção. Conheça um pouquinho mais a história dele. A história dele, e a história dela, do santo ou da santa, é pontilhado profundamente por sofrimentos assumidos de forma cristã e que os levaram à santidade. E eu peço que pelas mãos da Virgem Maria, que eu e você acolhamos no nosso coração nesta tarde. Este momento como um divisor de águas na minha vida e na sua vida. Digo sem medo de errar, você não pode mais continuar vivendo a sua vida cristã desta forma. Qual é o sofrimento que te faz santo? Abrace Ele, é Ele que vai te levar para o céu. Você ouviu Pra Ver a Vida Acontecer com Ricardo Sá. A nossa missão é evangelizar. A Rádio América representa na minha vida a igreja na minha casa. O que nos motiva é saber que durante todo o dia podemos levar Deus ao seu coração. Com minha companhia de dia, de noite, à tarde, de todas as horas. Melhor coisa que existe para a evangelização de nossas casas. Fique conosco. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Quem está no exterior também pode contribuir com a Canção Nova e se tornar um sócio evangelizador. Para realizar doações do exterior, é necessário fazer uma ordem de pagamento para o Banco do Brasil, em qualquer banco do seu país residente. Informações 0 Operadora 12 3186 2600. Clube da Evangelização. Você, promovendo o bem. Entramos no tempo da expectativa. Faltam 4 meses para a inauguração do Santuário do Pai das Misericórdias. Agora nós temos um desafio muito grande, que eu preciso de você. Meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Meu nome é Padre Ailton, da Diocese de Santo Amaro. Sou fundador também da Fraternidade São João Paulo II. Um santuário é sempre um centro de peregrinação, onde as pessoas vão em busca de um encontro com Cristo. Eles são muito importantes. Num santuário você tem confissões frequentes, missas frequentes. O Santuário Pai das Misericórdias só vai melhorar o que a Canção Nova já é. Nós nos alegramos com essa obra. Será mais um lugar de referência e mais um lugar de evangelização. Santuário do Pai das Misericórdias, uma atitude de fé. Confira nos 1410 Clube do Ouvinte, um programa onde sua participação acontece de forma ativa, destacando eventos e campanhas da Canção Nova aqui em São Paulo. Clube do Ouvinte, às 9h20 da manhã. Aqui, Rádio América. 12h29. A Canção Nova quer ficar mais próxima de quem mora em São Paulo e região, para que muitos recebam o abraço de Deus. Trazemos o Evangelho às pessoas que buscam na fé, o conforto, a renovação e a alegria para o dia a dia. Eu me chamo Lúcia, eu tenho vivido a força de Deus que vem desse momento de adoração todas as quintas-feiras. Projeto Canção Nova Abraça São Paulo. Conheça e faça parte. Uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. Programa Mais Saúde hoje iniciando a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Essa semana toda nossos programas vão ser focados nesse tema. Programas incríveis. Eu estou iniciando com a doutora Fabiana Müller, que eu convidei também para ir ao Mais Saúde na TV Canção Nova. Então, daqui a pouquinho, programa Mais Saúde na TV é toda sexta-feira, das 13 às 13h30. Então, você assiste do meio-dia a 1 o programa Ouvi, né?
o programa aqui na rádio e depois você baixa o volume do rádio e liga lá na TV Canção Nova, que tá muito bacana. O programa ficou ótimo. E são 2 programas com a doutora Fabiana. Um iniciamos hoje e terminaremos na outra sexta-feira. Assim a gente contempla a semana inteira da amamentação. E agora eu vou pedir para a doutora Fabiana ser astraz para a gente conseguir responder todas as questões aqui no Mais Saúde dos nossos ouvintes. Bom, temos aqui a Tânia. A Tânia é a primeira participação dela aqui por telefone. Você deve estar ouvindo sempre o Mais Saúde, mas né, o interesse de pegar o telefone e fazer uma perguntinha é porque esse tema foi bacana. Olha só, há pouco tempo estou amamentando e gostaria de saber qual a erva indicada para auxiliar na produção do leite, bem como aliviar cólicas do bebê. Doutora Fabiana, o que pode estar acontecendo para esse bebê ter cólicas? Porque, afinal de contas, a amamentação, ela deveria ser algo absolutamente completo e perfeito. O que está acontecendo? Exato. Então, talvez a Tânia esteja aí preocupada com isso. Não sei se ela acho que está ouvindo aí o programa com a gente desde o início. Seria importante ela tentar um pouquinho para a questão da livre demanda, que a gente acabou de explicar. Ou seja, se o bebezinho mamar em livre demanda sempre que ele quiser e ele ficar mamando o tempo todo num único peito, isso vai ser automaticamente um estímulo para aumentar a produção de leite, porque vai favorecendo então o pico da prolactina. E além disso, se o bebê consegue então, fazendo a livre demanda, ele vai tomar as 3 partes do leite, ou seja, o anterior, o intermediário e o posterior. E isso vai favorecer para que ele também não tenha cólicas. Às vezes, se o bebezinho dela está tendo muita cólica, pode ser, e ela está preocupada aí com a produção do leite, então pode ser que de repente esse bebê esteja tomando só o leite anterior, por exemplo. Vamos dar uma revisada então? Quais são essas fases do leite? Tem o primeiro leite que você chama de leite anterior. Isso, que é no início da mamada, no começo da mamada. O leite que vai sair da mama a gente chama de anterior. Então, se a gente colocar num copinho e observar, ele tem um aspecto parecido, por exemplo, com uma água de coco. Então, ele tem, nesse leite que vão ser carregados o quê? Os fatores de defesa, de proteção. Então, as imunoglobulinas, né, de proteção estão indo nesse leite anterior. Ele hidrata o bebê. Então, ele é fundamental. Então, esse primeiro leite, que é um leite para hidratar o bebê e passar para esse bebê todos os fatores de proteção. Só que ele não tem uma grande quantidade de proteína e de gordura, que começa a aumentar à medida que a amamentação, então, aquele período ali de mamada vai progredindo. No leite anterior, no leite, então, intermediário, né, do meio, a gente vai ter uma quantidade maior de proteína, vai aumentando esse aporte proteico, tanto que se aí você tirar num vidro também e olhar, você vai ver que esse leite é um pouco mais branco, né, uma coloração mais branca. E o leite posterior é o leite que tem mais gordura, é o leite mais enriquecido em gordura. Então ele vai, o que tem em maior composição, vamos dizer, naquela fase, né, naquela porção do leite. Tanto que se a gente tirar também no vidrinho, a gente vai ver que ele é mais branco e ele é mais denso, né? Mais grosso. Porque ele está acrescido da gordura. Lembrando que é na gordura que a mãe passa as vitaminas lipossolúveis, vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Então, as 3 fases são importantes. E aí você comentou que se fica só nessa primeira fase, esse é um leite que pode estar fermentando mais o bebê? Pode fermentar mais ali no estômago do bebê, e isso então pode produzir mais gases, né, por exemplo, e aí isso pode fazer então com que o nenê tenha um pouquinho mais de cólica, tá? Então, pela maneira como a Tânia coloca a pergunta dela, me faz pensar isso, né? Que talvez fazendo essa
sugerindo, né, para você, Tânia, que tente amamentar mais tempo numa única mama o seu bebê, é possível que você perceba que o seu leite vai aumentar, a sua produção de leite vai aumentar e o seu bebê também vai ficar mais tranquilo. E Tânia, como nutricionista, minha pergunta, como está seu aporte de água? Porque a água é importantíssimo a mãe tomar para a produção do leite, não é? Sim, porque assim, como ela está produzindo um líquido, então ela precisa se hidratar mais, né? Então a gente diz assim, não é a água em si que vai fazer esse leite ser produzido, obviamente, a gente já explicou isso aqui, né? Mas o fato de ela estar produzindo um líquido, ela vai ter uma necessidade maior de hidratação, então é importante que ela tome bastante líquido. Inclusive, um sinal, por exemplo, de ocitocina ativo, que a gente fala, que a mulher percebe que o leite está saindo do peito, muitas vezes é sentir que a boca secou, assim, a gente sente uma sede automaticamente. Então é como a gente já comentou, a natureza é tão perfeita, né? Exato. Que ela vai fazer com que a mulher que amamenta sinta mais sede, né? E aí, Tânia, vou te falar, olha, nesse meio tempo, enquanto está, assim, se estabelecendo essa amamentação com você e seu bebê e tudo isso que a doutora Fabiana falou, o que você pode fazer é a única coisa, eu recomendo chá de camomila, porque o chá de camomila, os princípios ativos da camomila, você consegue passar via leite materno, acalma um pouco, no caso, esse bebê. Mas isso é aquela coisa paliativa, porque a gente tem que ir no problema, no sentido da causa. É sempre encontrar a causa. Não é aquela coisa, estou com dor de cabeça, vou tomar um analgésico. Não. Por que você está com dor de cabeça? Então, por que este bebê está com cólicas? E eu acho que a gente vai fazer vários programas sobre amamentação, viu, Fabiana? Porque eu acho que tem tanta coisa, tanta dúvida, tanto mito que a gente precisa estar esclarecendo. Eu acho que merece, acho que uma vez por mês, pelo menos, acho que você vai bater cartão aqui, tá? Então, Tânia, espero que nós tenhamos contemplado as suas dúvidas. Qualquer coisa, escreve de novo, manda e-mail, a Ana Paula recolhe e a gente vai estar te ajudando, tá bom? Bom, a Milena, que é de Rio Claro, que também me parece estar participando pela primeira vez, assim, de fazer uma pergunta no programa, ela gostaria de saber dicas práticas para o período de gravidez e amamentação. Abraços a todos. Esqueci de falar uma coisa pra Tânia, né? Que um dos alimentos que a gente tem que evitar são alimentos amargos, né? Nessa fase de amamentação, para não passar gosto amargo no leite, não é isso? Então, tem... Chá de boldo. Sim, tem alguns... Chá de camélia sinensis, aquela coisa assim, né? Tem alguns estudos que falam que os lactogogos, né, que trabalham essa questão aí específica. E a gente sempre vai observar, assim, como é que o nenê fica, né? Porque às vezes ele dá sinais pra gente também que pode ser que algum alimento esteja interferindo de alguma forma, né? E, gente, outra coisa, não existe criança com alergia ao leite da mãe, certo, Fabiana? Certo. O que tem é muitas vezes essa mãe que tá comendo produtos lácteos e tá passando a proteína alergênica do leite da vaca pelo leite dela pro bebê. Bom, mas isso é um outro tema, né? A gente tem muita coisa para responder. Bom, da amamentação, queria só que você aproveitasse e falasse um pouco do preparo da mama, porque a Roberta está grávida de 3 meses, né, também, e tem a Milena que está perguntando dicas práticas para o período de gravidez. Então, para essas ouvintes, eu acho que falar um pouco de como preparar essa mama é interessante, porque caiu por terra aquele negócio de pegar a buchinha, esfregar a areola para deixar, assim, aquele bico mais resistente. Como é que hoje é colocado isso? Então, as duas ouvintes, né, que estão gestantes, elas devem já estar percebendo que a mama delas está diferente, né? Então, está mais entumecida, né? Às vezes fica até mais sensível, porque então os próprios hormônios da gestação estão preparando essa mama, ou seja, aumentando o volume da mama, aumentando os alvéolos, para que eles vão se preparando para o momento que eles vão receber a ação hormonal, tanto da prolactina como da ocitocina. E o que é interessante falar para elas, que elas devem estar observando aí na pele do mamilo e da areola delas, é que além de elas estarem
ficando mais escuras, normalmente a gente vê um aumento da pigmentação da pele da areola e do mamilo durante a gestação. É possível que elas estejam percebendo também que na pele da areola tem pequenas bolotinhas, parece uma espinhinha, um cravo, cada mulher refere de uma forma. Mas essa pequena bolotinha aí que elas percebem, isso é uma glândula que chama-se glândula de Montgomery. E que ela está, essa glândulinha, ela vai secretando um olhinho natural na pele. Então, naturalmente, com a vida diária dela, né, de se trocar, toma banho, esse olhinho vai saindo naturalmente, vai sendo depositado ali na pele, preparando essa pele. E o que é muito interessante em relação a isso é que ali é como se fosse depositar assim, o cheirinho delas, né? O cheirinho de mãe, né? Que a gente fala. E esse cheirinho de mãe, então, também vai ser importante na hora que o bebê nascer, para ajudar a guiar ele ali, para ele entender que é naquele lugar que ele tem que abocanhar, que ele tem que colocar a boquinha dele para conseguir mamar. Tá. E acho que uma outra dica importante para elas é que, assim, que elas, como elas estão fazendo agora, né, se informem sobre a amamentação, conversem com as pessoas sobre isso, procurem ler bastante sobre isso, porque vai preparando o nosso espírito, né, para a vivência dessa experiência. Isso é importante. Bom, gente, tem muita pergunta. Bom, deixa eu ver se eu consigo contemplar o seguinte. Ô, Elaine, você que é de Osasco, você viu que a sua irmã teve bebê há 25 dias, neném com muita cólica, chora demais. Tá perguntando se pode dar Luftal. Pelo amor de Deus, você conversa com o pediatra sobre isso. Que chás. Vamos na causa. Você viu a resposta para a Tânia que a doutora Fabiana deu? Se você não ouviu, dá uma olhada no programa mais tarde, ouça novamente pelo YouTube, que você vai ver umas dicas excelentes que ela deu e coloca a sua irmã para ouvir. Tem também aqui sai do ar aqui às vezes as coisas de vez em quando. Tem também aqui a Sólia, nome diferente, de São Paulo, diz que está entrando na 5ª semana de gestação, gostaria de saber tipos de alimentação para melhorar e aumentar o leite. E olha que interessante, ela disse que na família dela as mulheres em geral têm pouco leite. O que pode ser isso? Será que é uma forma que todas elas, de repente, não estão dando essa oportunidade, como você falou para a Tânia, do bebê estar mamando as 3 fases e isso não estimular a produção? Eu acredito que sim, porque assim, até na literatura científica a gente não encontra... não há evidências dizendo assim que uma mulher não produza leite, né? Certo. Isso é muito raro, uma coisa muito, muito rara em situações, sei lá, de uma doença, de provavelmente isso tem a ver com a questão da técnica, da amamentação, do manejo, do apoio e tudo mais. Isso eu acho que era uma coisa bacana de você investigar. Como nós já estávamos falando, Hospital Amigos da Criança, as unidades básicas de saúde bancos e uma série. Então você pode estar se orientando. João Vitor, você também, pelo que eu vi, primeira participação no Mais Saúde, perguntando como é que então a gente pode estar entrando com os leguminhos e as papinhas, alternar com a amamentação. Eu te sugiro ouvir o programa na segunda-feira, que eu estou recebendo a doutora Denise Carreiro, e a gente vai entrar um pouquinho nesse detalhe. Aqui tem a Lenir, que meu neném está com 2 meses, estou amamentando, onde fiz ultrassom, estou com mioma. Não sei se vou ter que tomar alguma medicação. Será que posso continuar amamentando normalmente se precisar tomar medicação? Isso quem vai dizer, com certeza, vai ser o médico, né? Essa parte toda. E é importante ela saber que, assim, a grande maioria dos medicamentos são seguros com a amamentação. Então, existe até um manual do Ministério da Saúde que, na dúvida, por exemplo, nessa situação aí que ela vai vivenciar, esse manual pode ser consultado. Onde pega esse manual? Pela internet? Esse manual tem disponível na internet, uma coisa fácil, de fácil acesso pela página do Ministério da Saúde. Ela busca como?
pode buscar pelo Google, colocar Ministério da Saúde, e dentro da página do Ministério da Saúde ela pode fazer a busca por um manual de drogas e amamentação. Então, gente, tem muito material disponível gratuitamente, então a gente é só buscar, sendo coisa assim, de Ministério da Saúde, etc e tal, pode confiar, porque senão o Dr. Google é meio complicado às vezes, né? Sim, mas não, se orientando para conseguir chegar à página do Ministério, né? Com certeza. A Daniele de Natal diz que está grávida pela segunda vez. Quando ela teve o primeiro filho, ela disse que teve problema para alimentação porque ela tem o tal do mamilo invertido. Então, ela quer uma dica porque ela está grávida novamente. O que a gente pode dar de dica para ela com esse mamilo invertido? Quais são as orientações técnicas? Como é que funciona? Então, como eu falei aqui, né, o mamilo em si, ele participa muito pouco da amamentação, né? Ele serve como um guia, sem dúvida nenhuma. Mulheres que têm mamilo invertido, que verdadeiramente invertido, porque às vezes ele não é assim, quando você manipula ele durante a gestação, ele se apresenta como um mamilo invertido, mas depois, conforme o bebê vai mamando, esse mamilo vai mudando de característica, ele vai se espichando. Então, quando tem uma situação dessa, pode sim haver no início um pouquinho mais de dificuldade para esse bebê abocanhar, mas nada que uma areola bem trabalhada, bem macia, né, possa assim propiciar com que esse bebê consiga abocanhar. Ela precisa ter, no momento das primeiras mamadas desse bebê, eu penso que ela precisa ter alguém junto dela. Ela disse aqui que na primeira, ela é de Natal, que no momento do primeiro filho, ela contou com uma ajuda de uma técnica de enfermagem na época. Então, manter de novo esse apoio é importante. E não se preocupa, porque pelo visto que a gente está vendo aqui, e olha, minha querida, agora terminando o programa Mais Saúde, liga na TV Canção Nova e não perca o programa da semana que vem, também com a doutora Fabiana, que vocês vão ver técnicas, que a visualização é bem melhor para vocês entenderem talvez algumas coisas que fiquem aqui assim ainda no ar. Tem aqui a Lidiane que tinha a Lidiane fez uma pergunta que a gente até no próximo programa, quando a doutora acho que a gente vai conseguir se ver ou na terça ou na quarta. Ainda a gente vai estar se organizando. Então, gente, semana inteira vão ser programas bárbaros. Continue ouvindo. Se você não puder, ouça pelo YouTube. Mas olha só, a Lidiane, ela falou que o bebê está com 11 meses, amamentou até 9 meses e meio. E agora estou dando mamadeira, porque ele foi para a escolinha. Não queria parar de dar leite, mas o que posso substituir? Aí ela complementou depois, ela ligou de novo, que quando gestante ela seguiu as orientações da doutora Gisela quanto à alimentação e que ela teve muito leite para amamentar e que o bebê nunca teve cólica, ele é muito saudável, graças a Deus. Lidiane, nós vamos estar falando na terça ou na quarta, eu estou combinando aqui com a doutora Fabiana, nós vamos explicar como que você pode manter o seu bebê ainda tomando o seu leite materno, como que você vai poder fazer para coletar e oferecer, não em mamadeira. Porque a gente estava comentando o problema dessa confusão de bico que a criança depois pode estar acontecendo, né, Fabiana? Exato. Então, assim, uma criança que já está com 11 meses, ela pode perfeitamente tomar os líquidos, né, que foram oferecidos para essa criança, eles podem ser oferecidos em copo. Isso é uma coisa assim, independentemente da amamentação, né, a gente não recomenda que as crianças usem mamadeira, né? Nem isso não quando estão no bom, berçário, né? Gente, não tem uma técnica para isso. Não é bom do ponto de vista funcional, e eu acho que uma outra coisa que a gente não pode esquecer em relação à mamadeira é que ele é um veículo que pode estar levando contaminação, né, porque tem que lavar, esterilizar. Fora as mamadeiras de plástico cheio de bisfenol, né? Sem comentários. Então, assim, é uma série... Na verdade, é um utensílio que não traz coisas boas, né? Que a gente deve ir tentando
se livrar disso, né, na sociedade. E no dizer, próximo né? programa Mais Saúde, nós vamos mostrar, o Mais Saúde da TV, qual é a técnica, mesmo para bebezinho, de você fazer com que ele tome o leite materno pelo copinho, a coisa mais bonitinha do mundo. Não percam. Tatiane, tenho 26 anos, um bebê de 5 meses, já consegui emagrecer o que engordei na gestação. Só está faltando os finalmente. Já li o livro da doutora, sempre acompanho a Canção Nova. Minha dúvida é o que comer no café da manhã, que seja fácil e rápido para preparar. Enfim, você está querendo, no caso, para você. Então, nós vamos fazer o seguinte, Tatiana, vamos contemplar que hoje a gente tem tanta coisa de amamentação para falar. Agora, você está dizendo que preparar a tapioca de manhã com um bebê fica muito difícil. Como assim? A tapioca já está pronta. É pôr a frigideira, jogar a farinhazinha em cima e pôr uma geleinha, alguma coisa. Gente, tapioca é mais fácil do que comprar o pãozinho francês na padaria. Então, depois a gente contempla todos esses assuntos. Mas, ufa, quanta coisa para falar, não? E você veja como o tema é interessante, o pessoal liga. E hoje eu não estou sorteando nada, porque normalmente tem muita participação, principalmente quando tem sorteio, né? Hoje realmente eu quis deixar o programa para que você pudesse estar colocando assim todas essas informações maravilhosas. Essa da cólica foi fantástica. Agora, essa fermentação desse primeiro leite é por conta do quê? Das imunoglobulinas? Da própria composição do leite anterior. Então ele pode, porque ele tem menos gordura, tem mais proteína, tem mais água, e ali a própria composição do leite pode estar fermentando mais. Lembrando que a proteína, ela começa toda a digestão, a primeira quebra dela é no estômago e, consequentemente, se talvez isso aí não esteja com todo o leite composto, eu vou começar a estudar mais esse leite materno. Fiquei muito contente assim com essa semana da amamentação, para até a gente acabar cada vez mais se informando mais para poder ajudar mais. Essa musiquinha está mostrando que nós estamos no final do programa. Bom, conto com você semana que vem, tá bom, querida? Ok, pode contar comigo. E, gente, vocês vão assistir, então, agora, logo depois do programa aqui que está passando da palestra, que agora está o Dr. Felipe Madre, né, com o nosso caríssimo missionário que agora está lá em Portugal, o Azadinho. Então, está ali fazendo a tradução do professor Felipe. Nesse dia, não sei o que aconteceu, que não era eu. E, em seguida, você vai ter o programa Mais Saúde pela TV. Lembrando que esse programa, depois de apresentado, ele também fica disponível na internet. É só você clicar maissaude.cançãonova.com. E, meninas, vocês com colegas que estão grávidas, mamães que estão em fase de amamentação. Ai, meu Deus, eu vou começar a trabalhar, não queria parar de amamentar o meu bebê. Tem todas essas informações. Fabiana, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E vamos voltar também, porque eu quero muito que você fale dessa entidade, a IBFAM, que trabalha muito justamente para desmistificar alguns assuntos que são veiculados na mídia e que confunde justamente a população. Exato. Nós vamos fazer um programa a respeito disso, tá bom? Okay. Queridos e queridas, um beijo muito grande. Amanhã é o Dr. Roque que está com vocês do 12:30 a 1:30. E lembrando, gente, final de semana, quando a gente menos anda e mais come, atividade física. Organização Mundial da Saúde preconiza todos os dias como hábito de higiene. Um beijo grande, espero vocês segunda-feira com a doutora Denise Carreiro aqui no Mais Saúde.